Mais uma edição do Famílias e Negócios podcast que vem para contar a história das empresas do Vale do Taquari, do Rio Grande do Sul, compartilhar experiências, falar de gestão, de sucessão, trazendo aí muitas experiências, Lucas. E hoje a gente recebe com muita alegria mais uma família empreendedora, uma família que tem verdade. negócio aí há bastante tempo, com quem a gente vai aprender bastante hoje, tenho É, certeza. com certeza. Mais ou menos a nossa idade, Luciana. Mais ou menos a nossa idade. E assim... Tu lembra quando foi fundada a empresa? Não. Eu era muita tenra idade. Mas eu posso dizer assim que a família, o sobrenome dela, talvez alguns não vão ter tanta conexão quanto com o nome, que acabou sendo quase como um segundo sobrenome da família, né? Porque o sobrenome Valauer é conhecido em Teutônia, mas se falar em Getúlio, bom, daí tá em casa, né? Essa é a nomenclatura mais tranquila para o pessoal identificar. Mas é a Getúlio Máquinas ou é o Getúlio da Getúlio? As histórias se confundem, por isso que é famílias e negócios, né? Ari, Clari e o Klaus, junto conosco hoje para contar um pouco mais de como começou tudo isso, né? Pai, mãe e um dos filhos, Um né? dos filhos. Isso aí. Klaus, já que os pais estão mais nervosos, né? Vamos começar contigo aí para quebrar o gelo. Não tô achando eles nervosos, Não. eles parecem bem tranquilos aqui. Bem tranquilo. Para quebrar um pouco o gelo, né? Vamos lá. Vamos começar de trás para frente. Como é que é essa expansão? 4 lojas da Getúlio Máquinas com essa parceria de longa data com a Steel, né? De máquinas. E aí tu vê esse processo atual e voltar e imaginar o início dessa história. Pois é, né? Boa tarde ou bom dia, né? Como é que eu agora vai Ou fazer o boa corte? Ou boa depende noite, de né? quando o pessoal for assistir. Depende de quando o pessoal for assistir, indiferente, né? Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Popular. Para mim é uma honra muito grande estar aqui ao lado dos meus pais, o Ari Valauer, né, e a Clari Valauer, né? E dizer que essa história, ela tem realmente uma ligação muito forte com o nome Getúlio, né? Que eu acho que o meu pai logo vai ter que contar um pouco essa história, o que Da onde vem o aconteceu, da onde Getúlio. veio isso, né? Porque muitos nos questionam, muitos nos perguntam, né? E eu lembro quando eu era muito pequeno, ainda estava dentro da loja trabalhando, eu lembro que algumas correspondências vinham Ari Getúlio Valauer, Getúlio Ari Valauer, né? Getúlio Valauer, né? Mas isso eu vou deixar para ele. Mas a sucessão, ela está acontecendo agora de uma forma muito tranquila também, muito natural. Eu sempre disse isso pro Getúlio, então, né, pro Ari, meu pai, que eu queria que ele ficasse por muito tempo junto, eu não quero que ele se desligue desse negócio, né, porque essa empresa foram eles que criaram, né, eles que fundaram, né, e trouxeram para mim, para minhas irmãs, né, os nossos ensinamentos de base de família, de honestidade, de trabalho, de ser correto em tudo que faz, né. E realmente, a gente está agora num movimento muito importante, muito legal também. Já temos uma história de 46 anos com a Getúlio Máquinas em Languiru. Já estamos agora 8 anos em Estrela. Já fechamos aí 1 ano e meio em Paverama. E já estamos completando logo 1 ano agora em Bom Retiro do Sul, né? São cidades próximas, cidades aqui da nossa região, onde desde o início o grande foco sempre foi produtos de qualidade, né? Esse sempre foi um mote. Eu lembro que ainda muito jovem estava em casa, vinham muitos representantes, muitas pessoas querendo vender produtos lá pro Getúlio, e ele dizia, não, eu tenho eu carrego essas bandeiras aqui, eu não trabalho com segunda linha, eu vou trabalhar com produtos originais, porque é isso que vai fazer a diferença. E nessa linha de trabalho a gente vai dar sequência, né? Trabalhando com Steel, trabalhando com Tramontina, trabalhando com Makita, né? Entre outras marcas que a gente trabalha lá, Motomil, por exemplo, também, geradores, né? E esse é o caminho que a gente pretende seguir, né? Levando esses conselhos que a gente aprendeu lá de casa, lá do berço, então, quando eles criaram a empresa. E de onde vem o Getúlio? Acho que essa é a curiosidade aí que Eu vou se ter que coloca. começar então a contar vai ter que a contar para história, nós. por que eu ganhei o apelido de Getúlio. Foi em 1954,
quando Getúlio Vargas foi morto ou se matou, na época foi dito que ele se matou. Então, na volta do colégio, eu tinha meus coleguinhas de aula. Então, seria interessante eu lembrar o Hernani Dickel, o Cláudio Dietz, o Romeu, todos sim os filhotes de 9 anos, 8, 9 anos. Mas na rua eu estava numa mula, montava numa mula, eu ia para casa. E eles correndo do lado começaram a apontar. O Getúlio morreu, mas nós temos um Getúlio. Começaram a me apontar em cima de mim. Não, eu fiquei bravo, desci da mula e comecei a brigar. E aí o apelido pega, né? Aí eu briguei com eles. Aí teve graça. Aí teve graça. Aí chorando, fui para casa e a mãe disse, o que tá vendo que tu tá... Por que tu tá chorando? Eles estão me chamando de Getúlio, eu não quero ser chamado assim. Aí a mãe disse, eu vou pedir para o professor para eles não te chamarem de Getúlio, então. Só que a mãe foi lá e fez o pedido para o professor e aí foi o batizado. Daí não foram só 3, 4 alunos, daí foi já a turma inteira. Aí então a professora, umas semanas depois, me chamava já de Getúlio. Então esse foi realmente o nome Getúlio, veio de Getúlio Vargas na época. Bom, e carregou para dentro do comércio. Eu segui, o nome Getúlio continuou por causa do esporte muito também. Jogava no Esperança, no Boa Vista. E então depois, quando eu comecei a minha empresa mesmo, eu tinha começado com a Ariva Laur, minha primeira em 78, quando eu comecei com a empresa de Getúlio, de loja, comecei com a loja, eu comecei com o nome Ariva Laura, a firma registrada era Ariva Laura. Aí, com o decorrer do tempo, eu vou botar o nome Getúlio Máquina. Getúlio, loja, não Getúlio Máquina, loja Getúlio. Loja Getúlio. Então, esse nome ficou indo, né? Então, um limão, uma limonada. Na fábrica eles estranhavam, pois a nota saía para Ariva Laura, mas tinha o Getúlio junto. O que o Getúlio tem a ver com isso? Então, é uma longa data isso aí já. Tá, mas vendia o que no início? Porque eu me recordo, na minha tenra idade dentro da Popular, quando eu ia lá de vez em quando fazer uma visita, a gente via que não tinha só máquinas, tinha outros materiais. Tinha sofás na Sim. época que eu fui. Tinha gaita também. Tapete, As gaitas lustre. foram assim, a gente foi encaixando as gaitas junto muito com minha amizade com família, assim, até se divulgou Muita gaita, essa né? história da gaita. Mas o nosso começo foi bem, não só com motosserra, aliás, com oficina. O início foi oficina. No decorrer, quando eu consegui a revenda da Steel, isso é uma história bem bonita que eu tenho ainda para contar. Quando eu comecei com motosserra, eu tive que ter peça. E para eu ter peça, eu tive que ter acesso a Steel. Eu fui procurar Steel, não, você tem que comprar lá na revenda, era na época o meu tio que tinha, o Rudy Valaur. Eu disse, eu saí de lá porque não deu certo, e eu ir lá a cada momento pedir peça não vai ser o meu... Ou eu vou começar a comprar do paralelo, ou vocês me fornecem peça. Aí o senhor Arthur, que era um senhor bem alemão, não falava uma palavra em português, ele disse, das können wir nicht machen, wir müssen das anders machen, du musst einfach bei der anderen kaufen. Dann tu isso nicht kaufen, eu kaufe paralelo. Os dois se deram sinal, foram para o canto lá e daqui a pouco voltaram. Então vamos te abrir mão para peça. Comprando peças de motosserra, 5 bobinas, 5 condensadores, para ter o início para fazer o conserto. E aí, 3 meses depois, eu fui nomeado como revenda para Estrela, porque eu me dedicava. A Steel deu muito valor sempre para a assistência. Assistência para eles é nato, porque aqui teve empresas muito grandes que tiveram a Steel para terem a revenda, e a Steel não é de pular em galho, eles são muito corretos nisso. Aí eles me nomearam revendedor, aí eu tive uma loja, uma oficina, mas eu tinha 20 metros quadrados de oficina, que eu tinha ali dentro onde é que eu comecei.
A Clari tinha dentro de casa um instituto, ela tem Hoje é salão. Hoje é salão, na época era Salão. instituto. Era Instituto Então, de Beleza. a gente foi pensando e começamos aí, em 79, já construir. Eu consegui fazer um financiamento no Sebrae, eu consegui aí 100 metros de espaço para frente da minha oficinazinha que eu tinha. E aquilo foi evoluindo. E com a venda de motosserra, a loja sempre estava vazia, era muito grande daí. A Cari pegou um cantinho onde é que ela botou o salão dela. Primeiro era pequeno, depois era grande. Aí surgiu a ideia de vamos botar móveis. E aí começamos a comprar 6 cadeiras, uma mesa, um balcão. E assim foi, era devagarzinho. Vendia, comprava outro. E assim a gente foi rolando. E em 1984, nós já estávamos construindo a parte como ela está hoje. A gente evoluiu em cima de vendas. Venda com serviço e venda. A Clari pode contar um pouquinho dela, como é que ela... E o instituto era junto lá, o salão de beleza. Bom, eu vou começar do início uma vez, né? Claro. Nós casamos em 65, novembro. Vai fazer agora 59 anos, tá? E Legal, né? Ano que daí, vem tem festa, então. pois é, é para ser. Daí, em 66, eu engravidei, a Adriana nasceu prematura, começou aquela coisa de aquele sonho que a gente tinha, casar e tudo. Daí começou a ficar difícil já, né? Em maio, a mãe já faleceu e foi a minha única pessoa que eu podia Contar esperar, pra ajudar. contar. Daí, mas tudo foi. Deixando a tristeza para o lado, né? Vamos para frente, né? Daí o Ari começou a trabalhar com o meu pai, na oficina dele. E depois nós resolvemos, então, de vir para Langiru. 1972, isso. É. 72 nós viemos morar em Langiru. Em 70, Andréa nasceu, né? Tá. Ela fez um Já é a aninho, segunda daí filha. nós viemos. E nós compramos uma casa, um chalé de madeira, que era do Rublers, penso, da Boa Palito, Vista. falecido Palito. né? Sim. Daí arrancaram lá, na Boa Vista, arrancaram a casa e trouxemos ela para Langiru. Na época era muito comum essa história de arrancar casa, salão e Sim, levar para outra comunidade tudo. que E comprou. tu né? me acredita que nós temos, hoje ainda, na nossa casa da praia, janelas, As aberturas. aberturas, tudo coisas que Memórias. tá lá Era de lá. bonito. Não tem cupim, não tem nada, né? A Bonita. qualidade A era qualidade era outra. Daí, então, quando nós viemos para Langiru, foi em 72. Sim. Né? Aí o Ari invadiu a minha lavanderia, que ele fez a oficina dele A oficina começou na lavanderia. na Isso aí. lavanderia. Era uma Isso. garagem com lavanderia junto. Né? Verdade. Daí foi. Daí eu tinha meu salão do lado. O Klaus começou, nasceu em 78. E daí o Klaus tinha uns 2, 3 anos que ele andava com um andador no meio lá, onde é que nós estávamos trabalhando, né? E daí, depois, nós tivemos que... Eu tive que parar lá, porque eu tive que ajudar o Ari. Daí, eu assumi a parte da loja, né? Mas tu tinha o salão dentro da loja, Sim, um canto. mas eu Onde parei é que com o salão quando daí. eu ganhava a chamada para atender um colono lá com uma trilhadeira estragada, Ela ficava. ela atendia o salão dela e olhava pela janelinha, porque não tinha pessoal Não. assim invadindo A as lojas gente como hoje. Estava da economia também, não podia. Não né, tinha botar, funcionário né? e não tinha o movimento que Não tinha existe movimento hoje, né? também para isso.
E outra coisa, daí quando nós começamos com móveis, daí era o meu forte, né? Isso eu gostava de fazer. Eu acho que nós tinha de tudo lá dentro. Era quase um 99, assim. Decoração, Não, tudo para casa. Tudo, de tudo, nem que era 3 Lustres. pecinhas, Lustres, tapete, tapetes, né? A gente... né? Tudo assim. Ai, eu adorava isso. Quando Mobiliava da dava casa até a oficina. tudo, tudo. É. E alguns serviços assim foram feitos, né? Algumas mobílias, alguns Meu, fretes. então, Eu lembro direitinho assim que a gente foi fazer uma venda um dia, né, pai e mãe, para Capão da Canoa. O pai foi mobiliar um apartamento lá com não sei quantas geladeiras, quantos fogões, né? E eu lembro acho que algumas casas aqui em Teutônia também que foram mobiliadas, assim, as pessoas vinham e ela queria da cozinha pro sofá, tudo. tudo, desde o tapete, do lustre, né? Tudo isso era feito. Escolhia, né? Fazia a compra Me e... deixa pronto. Quem era eu? a Claria era arquiteta com É, isso. arquiteta. Sim, Mas acabava arquiteta da sendo... experiência, Sem canudo. né? Sem canudo, Ela sim. ajeitava as coisas. Mas sempre com bom gosto, sempre teve bom gosto. Decoradora. Mas eu Ela continua com adorava. bom gosto em casa, hein, Continua, Klaus? continua. Ela é perfeccionista, quer tudo no lugar. E tu sabe que a fruta não cai longe do pé, né? Lá em Ah, casa tá. a gente fica meio parecido com isso, né? Minha esposa, ela já não é tão conectada com essa parte assim, né? E eu, no início, assim, eu mudava às vezes a sala, porque eu fui criado mudando a vitrine. Ontem eu cheguei, Né? por exemplo, do futebol e aí mudaram a sala lá em casa. Isso aí. Mas tá tudo certo. Às Tá vezes eu tudo também certo. faço, eu aprovo, vamos embora, né? E acontecia isso de eu mudar, e daí não, eu botar o sofá para um lado de lá e do lado de cá, né? E daí minha esposa não era tão conectada com isso, daí ela passava uma semana e pouco depois ela olhava assim, mas, ué, quem mudou isso aí? Eu disse, Patrícia, isso aí já faz uma semana que nós já mudamos isso. Mas nossos domingos era assim. A gente, durante a semana, cada um trabalhando, né? E domingo só, então, hoje vamos fazer. Nós tiramos As paredes parede da casa. né? Fizemos uma cozinha pequena e a sala de janta maior. Moldava na época as paredes. Eu não Só- lembro dessa época, eu era muito pequeno. Eu era bem pequeno na É. época, mas eles contam isso várias vezes nas nossas reuniões de família, que às vezes as paredes da casa eles aumentavam. Nós levamos Às vezes a própria sala era maior. parede só empurramos. Ela só Às vezes foi a sala fixa. era maior, às vezes a cozinha era maior. Então ia pra lá e pra cá. Né? Conforme precisava, Olha, né? isso é Mas moderno. tu sabe- Isso é moderno Isso hoje em dia, né? Era inovador. É, Mas para mim isso foi como se eu tivesse uma coisa nova. Deus. Ah, sim. aquela energia Achava das coisas como novas, né? De ter Sim. coisas novas de novo, né? Mas eu tenho curiosidade, Clari e Ari, né? Vocês imaginaram lá atrás, quando deram início a tudo isso, a essa loja Getúlio, que antes vocês inclusive mostraram matéria de 89 da Folha Popular, do jornal. Vocês imaginavam que a Getúlio chegaria no estágio atual? Eu sei, Getúlio, que você estava ainda muito à frente do negócio quando houve a ida para a Estrela. Mas, assim, essa expansão, vocês imaginavam a loja nesse estágio atual? Olha, Lucas, a gente sempre teve assim a ideia de crescer, mas crescendo de acordo com a tua condição. Os pés no chão. As coisas foram se evoluindo, o Teutônia cresceu, se emancipou e cada vez deu mais pessoas morando aqui e houve sempre mais procura. Eu tenho lembrança de 1984, quando eu estava construindo, nós estávamos construindo a parte da casa que nós estamos hoje. Eu tinha encerrado na metade. Então, agora daqui para frente não vamos fazer porque vou ter que fazer dívida. Não fazer dívida. Aí deu o plano cruzado. A gente vendia, isso podia estar lascado, podia estar machucado um pouquinho. O pessoal não olhava, não, eu vou levar. Levava, vendia, né? E tu não conseguia trazer produto que chega para dentro como se vendia. Porque não tinha muita loja. Era nós, era Sertel. Sertel também começando, não era tão, não sei a época, a Sertel se divulgou, entrou mais no ramo de imóveis, mas eu sei que nós éramos dos poucos aí. Aí eu tinha os Gribler, de Pontes Filho, que entravam,
mas nós éramos fortes nesse setor de imóveis, e aí a gente cresceu muito em cima disso. Mas nunca a gente deixou de pensar em crescer. Graças à entrada do Klaus, agora que o Klaus já sempre me pedia, vamos abrir mais uma, depois de Estrela. Klaus, devagar, eu não tenho gente para isso. A dificuldade foi pessoa, para tu ter pessoa preparada para... E a minha ideia também era um pouco diferente, como o Klaus fez. Eu sempre me preocupei muito pela assistência, né? E para tu ter mecânico, tu não faz ele num mês, nem um ano, nem em 2. Um mecânico, tu tem que ter pelo menos 3 anos para ele ser um... E aí acontecia o quê? O cara conseguia mal e mal caminhar sozinho, ele abria uma oficina concorrente. Eu tenho hoje 7, nossa. 7 que trabalharam comigo viraram concorrentes. Foi professor. Que eu dei os cursos. Mas tem espaço ainda para todo mundo, né? Tem espaço para todos, mas uns também até já voltaram. Entendeu? Sim. É um processo cansativo, né? Se a gente olha a jornada do Então, empreendedor, né? Mas a parte de crescimento, o Klaus tinha mais ideia assim que nem Paverama. Nós até há 3 anos... Antes da pandemia foi, né? Antes da pandemia nós fomos lá, locamos uma casa, estava tudo definido. Vamos abrir Paverama. E aí isso era a gestão dele ainda, hein? Tá vendo. Mas isso tu estava me empurrando. Tu estava empurrando, né? Eu já estava me empurrando. Vamos, pai, vamos. E a gente até teve a casa já 50% locada, já estava definido o lugar. Aí deu a pandemia e a gente daí freou. O desafio sempre são as pessoas, né? Em qualquer ramo de atividade, né? Hoje a gente eu acho que vai em qualquer comércio, todo mundo está precisando de pessoas para trabalhar. Que momento diferente que a gente está vivendo, né? Mas isso anos atrás também era assim, também precisavam de pessoas, né? Então, eu acho que isso é um contexto lá de trás, mas ele é tão atual hoje, né? Que a gente está nesse momento aí. E o que faz a gente ter coragem é essa história, sabe? De ter produtos de qualidade, de defender bandeiras que são importantes, são marcas conceituadas, né? E hoje você pega, por exemplo, uma marca Steel, é que nem você comparar um automóvel, muitas vezes. Muitos têm aquela coisa assim, nossa, se é Toyota, eu tô dentro da Toyota, tu não tem esse medo, né? E a Steel tem essa tradição, é uma empresa alemã, é forte. A Makita é uma empresa japonesa muito forte também. A Tramontina é aqui da nossa região, né? Dá para se dizer, da Serra, óbvio, né? Mas, então, assim, se a gente dá sequência com produtos de qualidade, né? Mantendo sempre aquela máxima, assim, atendimento em primeiro lugar, dá atenção pro teu cliente, né? E não enrolar as pessoas, né? Porque ninguém mais tem paciência para isso, né? A gente precisa ser objetivo, ser prático, né? E ao mesmo tempo, né, pai, nós temos que acelerar. Então foi esse movimento que eu sempre fazia. Mas Estrela já foi por gestão dele, ainda que a gente foi para Estrela, né? Claro, a gente estava apoiando, eu estava em Estrela, né? Minha vida profissional dentro do Sicredi me colocou na oportunidade de ir para a Estrela, né? Então a gente conhecia lá o mercado, sabia que tinha uma oportunidade, né? Paverama já tinha sido até feita uma conversa inicial de um prédio para fazer uma locação, isso muito antes da minha entrada, né? E agora Bom Retiro, então sim, daí essa foi uma questão um pouco mais da minha gestão já. E quando foi a tua entrada na empresa e como é que foi esse processo, né? São aí 3 filhos, cada um com a sua atividade profissional, né? Sua caminhada, como é que foi esse Isso momento? foi também muito legal, porque assim, num primeiro momento, o pai ele começou a se colocar dentro da família no sentido de dizer assim, olha, eu tô precisando agora dar uma diminuída na minha intensidade, eu quero sair, eu quero ter um pouco mais de folga, eu não quero mais esses compromissos diários, né? E a gente se reuniu algumas vezes, né? E a gente começou a pensar sobre isso, como fazer, vamos vender o negócio, né? Alguém de nós pode assumir, né? Fazer e a gente, certo, né? Fazer justo, correto, né? São 3 filhos, né? Mas eu acho que isso é o que aconteceu na prática, né? Se percebia também uma grande assim vontade deles que permanecesse o negócio, né? E eu realmente, eu tô 24 anos já no Sicredi, né? Então eu tenho já uma carreira profissional formada dentro dessa empresa que me profissionalizou, que eu valorizo muito, né? E nesse tempo todo também nós tínhamos o Adriano,
que estava junto dentro da empresa desde o dia que eu saí. Que é outro que as pessoas não conhecem pelo nome, né? Então, Isso. tem Que é que o apresentar, Schoschner. ele É o Xox, é o Xoxão, né? O Adriano Schneider, né? E o Adriano, então, ele estava lá dentro também. Ele muitas vezes falava, olha, o que eu sei fazer é trabalhar aqui, né? Ele falava para nós, né? E Se a gente formou em propôs, educação pensou física. primeiro fazer uma associação para eles, né? Pensamos fazer uma associação para nós 3 filhos, mas daí a gente chegou num comum acordo que não seria o melhor caminho, né? Mas que a ideia de não vender para um terceiro seria a melhor escolha. Estavam todos de acordo com Todos isso. de acordo com isso. Então a gente fez esse movimento e eu acabei, então, assumindo, agora eu acho que 3 anos 3 anos mais ou menos, né? 3 anos em 3 abril. anos em abril, isso aí. 3 anos, então, que de fato o CNPJ mudou a razão societária lá e a gente está à frente aí do empreendimento. Mas a história do Xox ter vindo para nós, eu tenho que contar ela porque o professor Forneck veio com um pivete na mão, cara, eu trouxe ele para dentro para ele fazer o estágio para informática. E eu tinha comprado um computador, mas olha, era o que eu vou fazer? Eu não sabia lidar. O que que Isso se faz estava com isso? difícil já. O Forneck me essa trouxe parte. esse guri, não, ele tem que fazer o estágio. Não, pode ficar aqui porque eu não sei nem ligar essa coisa aqui. Eu comprei e eu não sei nem ligar. E o Adriano, foi um que começou, a gente desde o início introduziu. Aí saiu a história do Klaus ter sido chamado para o Sicredi, né? Aí o Xox nos ajudou muito e tá até hoje. Isso foi 15 de dezembro de 99. 15 de dezembro de 99. Ele foi e eu trabalhava dentro da loja, eu fazia as duplicatas. E elas não eram ainda no computador, elas eram datilografadas, né? Então uma Isso pessoa vinha eu comprar. fazia primeiro. A mãe fazia primeiro, ela que me ensinou, Eu né? picava. Ela ensinou isso aí pra mim, né? Datilografia. Sim, tudo tinha que ser feito assim, né? Duplicata, Duplicata. Isso aí. maquinazinha Olivete. Olivete, né? pequenininha, Aquela amarelinha, né? Eu lembro dela até Sim. hoje também. Mas isso foi uma coisa que a mãe me ensinou na época, né? Então eu fazia as duplicatas. Nós até fazíamos gravações de fitas. Então, por exemplo, tu pegava um Rock 7, que era uma coisa... Sim, Era um sucesso da época, da né? nossa juventude. Nós colocávamos num gravador, fazíamos uma gravação numa Kodak, né? 60 minutos ou 90 minutos, auto-reverse na época, né? Era toda assim, rebobinava ela tudo, dava o pause, e daí um dos trabalhos também era que nós tínhamos que datilografar lá para ter as músicas que aquela fita tinha, né? Sim. Então a gente foi aprendendo ali. Então, falando do Adriano, ainda 15 de dezembro de 99 ele entrou, e logo depois, 15 dias depois, eu já fui pro Sicredi, porque eu comecei 3 de janeiro de 2000. Então ele tá toda essa história, né? Ele faz parte já dessa história geral aí da Getúlio Máquinas. Veja né? só, né? Ele tá tantos anos dentro, né? Mais da metade da história história de dele. Getúlio Ele- Máquinas, ele tá dentro da Justamente. empresa, Que né? ele mais sofreu e guarda lembranças, porque ele tinha que ajudar nos móveis, né? É. Montar, porque não tinha A montador montagem de móveis, né? Cada Não loja tinha. montava o seu, né? E o Adriano chegou diferente de muito hoje, né? Hoje ele tá barbudo, mas na época ele chegou cabeludo. Ele tinha um rabo comprido. E ele chegou com um brinco. E daí eu lembro do pai, mas isso não tem como é que vai atender uma pessoa, né? Eram os preconceitos da época, né? Então, Entrar na casa das pessoas. entrar nas casas das pessoas desse jeito. Tá, né? e aí o Schneider falava alemão? É O verdade. Xox É. Fala, Ele né? fala. Ah, é legal isso, né? o Mas lado ele importante. tava tão um- bravo. Isso é um lado importante, um né? lado muito importante é o alemão que tu. Eu sei falar, acho que 4 palavras de sapato de pau. Uhum. Eu acho que eu sei 4 palavras. 4. Quatro. Alsgaut, né? Só. Mas Duas. eu, entrando com um agricultor lá do Berlim, de Paysandu, eu ia ao encontro dele e dizia só isso para eles pareciam que estavam em casa. É. A empatia, né? É empatia. É Chegar o e... acolhimento, né? Assim, a abertura Muito, de verdade. portas. né? Muito. É verdade. São histórias realmente, a gente voltando, vai lembrando isso aí, são... Eu contei, inclusive, isso está ali, quando eu recebi a revenda, a concessão de peças da Steel, eu montei minha oficina, então estava a oficina montada, tinha peça, mas tinha que ter cliente. Nós estávamos com o cantinho, era um pouco retirado, não era na beira da estrada, a oficina estava bem para os fundos. De manhã, quando então eu fui para descer, abrir a oficina,
Mas pá, tem que ver alguém agora, né? E não me aparece um senhor com uma motosserra nas costas. Eu até cito isso ali dentro. O falecido Erno Horst, aqui da Várzea. Ele com a motosserra nas costas, eu tinha colocado uma placa de noite indicando a oficina do Getúlio. Só a oficina do Getúlio. Ele parou a motosserra para o chão e olhou para cima. E eu vi isso. Aí eu já gritei, é aqui! Aqui, pode vir, pode vir. Isso é uma história, olha, eu me emociono contando isso, que isso foi o primeiro cliente que eu tive. Começou a roncar a motosserra, daqui a pouco já veio mais um de tarde. Aí começou a vir ferro elétrico, liquidificador, batedeira, bicicleta, eu fazia o que vinha, eu consertava. E aí, como é que faz para aprender tudo isso já? Mas eu era Acerto e metido, erro. eu fazia por fazer. Erro e acerto, acerto e erro. Então, a gente... Faculdade da Isso vida. foi Da essas vida. coisinhas, uma coisa puxou a outra. Naquela época, os leiteiros também. Ah, eu ia vinham lembrar do sempre, falecido Vinda. Vinda vinha olhar, ele olhava pelos fundos lá, ele olhava para cima, o que está acontecendo aí? Aí, não, minha oficina. Outro dia veio o Vinda com um motor em cima do caminhão do leite, me trouxe um motor para fazer. Aí eu arrumei o motor e já levou de volta para o... Né? Assim, as coisas... Não tem desafio sem solução. O leiteiro, ele era um transportador, né? Além do Sim. leite, ele transportava muitas coisas para lá e para cá nessa ida, Sim. que Mercadorias, pouca né? deslocamento tinha entre a cidade e o interior, né? O Ubra da época, né? Sim. Era o Uber, O verdade. interessante disso, a gente pode refletir assim, ó, que as necessidades, toda a vida nos traz esse sentido de que a gente sempre precisa de alguma coisa, né? Uhum. Mas a gente precisa de pessoas, precisa de um profissional, precisa de um produto, né? Então, só as coisas hoje estão sendo feitas um pouco diferentes, né? Por exemplo, hoje a gente consegue abrir as nossas lojas com assistência técnica em todas elas, né? Mas a gente consegue operar de formas estratégicas diferentes, né? Antigamente teria que abrir uma oficina completa Em cada loja. em cada loja. Hoje tu consegue hoje nós temos Estrela e Teutônia, são oficinas completas. Já Bom Retiro, Paverama são oficinas, mas são serviços rápidos. Então o cara quer fazer uma afiagem de uma corrente, fazer uma regulagem, fazer uma troca até uma limpeza de carburador, né? Que a gente consegue fazer hoje em 45 minutos. E isso a gente faz em todas as lojas, né? Então todas as pessoas... Mas agora é uma situação mais complexa, em Paverama e Bom Retiro, Isso. traz Traz para as pra- oficinas ou de Perfeito. Teutônia ou Estrela. Isso aí. Então a gente consegue atender todo mundo também com assistência técnica, mas de um jeito um pouco diferente. E como é que foi essa transição de parar com os móveis? Esse momento de desapego foi algo fácil, assim? Não foi, Não né? foi nada fácil. Isso me deu muita dor de cabeça também. Mas não tinha mais jeito, né? A gente teve que Muito desistir serviço. de uma coisa. Que não deu, nós não ia aguentar mais tudo, né? Eram dois negócios que se tornaram muito Isso. diferentes. A gente ficava cansado já. Daí, então, a Ari Esse achou foi, assim melhor. esse foi o vamos- maior... Vamos O fazer. cansaço foi mostrando que a gente tinha que Isso. ou fazer uma coisa mais ou outra. E a Steel cada vez cobrava mais também, né? E ali tu tinha, na Steel, vocês tinham e tem hoje um parceiro com uma qualidade num nicho Sim. de mercado. A questão dos móveis, certamente também a concorrência, a abertura Sim. de novas lojas Sim. também gerou uma Justamente, situação, né? justamente. Atualizar. Né? Porque o pessoal começou a ficar mais exigente, queria uma coisa melhor, né? E Um a projeto gente de uma cozinha. adorava, mas Tinha que fazer. Mas eu lembro muito bem, né, mãe? Faltou Os gente projetos de daí. cozinhas que a gente montava lá no início, antes de ter o computador dentro da loja, né? Sim. Pegava uma folha de ofício, e daí nós tinha uma marca de móveis que nós vendíamos, que era a marca Cajá. Essa marca, ela era toda por módulos de cozinha. Então, tu sabia que o balcão era 60 centímetros, o outro era 1,20, o outro era um nicho de 20. E eu lembro direitinho da mãe trazendo isso, botando isso no papel. Daí nós íamos nas casas dos clientes, né? E a gente media a cozinha de ponta a ponta, onde é que tem janela, onde é que tem o cano, onde é que passa água. E daí nós voltava para a loja e nós fazíamos o projeto em cima de uma folha A4.
Eram os Só que primeiros, né? daí, só que o difícil ficou, daí faltou às vezes os 10 centímetros que não tinham um móvel para botar. É Hoje em verdade. dia é mais Sob medida, fácil, né? tu fecha os, né? Sim, as porque fábricas. hoje é sob medida, né? Antigamente, Tudo daqueles móveis, eles tinham aquele padrão, é isso que é, se entregava, né? Mas foi um momento, assim, eu posso falar por eles, assim, eu sei que eles lutaram muito para fazer esse desenvolvimento crescer e num determinado momento tinha que também dizer, tomar uma postura, vamos para frente ou vamos parar por aqui. Então, eles resolveram, naquele momento, eu lembro direitinho, parar com a parte de móveis e dar luz, dar foco para a é, parte das máquinas, novamente, que é da onde começou Começou. toda a origem é. da empresa, né? Da Ficou história mais da fácil Getúlio. daí, né? E o futuro? Eu também tinha essa pergunta. O futuro. Essa pergunta para o É. Klaus, né? O futuro é um desafio, estamos aí aprendendo, levando esses valores aí enraizados da família. Eu acho que tem oportunidades enormes, né? Hoje mesmo estávamos falando com a diretoria da Steel também, eles também têm projetos, têm cidades diferentes, cidades mais longe, né? Mas são oportunidades e ao mesmo tempo são os desafios, né? Que nos coloca na frente, né? Eu acho que temos que caminhar de novo como aquilo que a gente aprendeu, um passo de cada vez, um dia depois do outro, Uma né? loja de cada vez. Uma loja de cada vez. Verdade. É verdade. É verdade, E né? quem Pois sabe- quem foi sabe- assim, né? Mas certamente no radar e no horizonte, não precisa revelar todas, Sim. né? Mas já deve ter os próximos Tem, nós mapeamentos. estamos estudando sim, estamos olhando algumas oportunidades que tem, né? E assim, ó, uma coisa boa que aconteceu também nos últimos tempos, que a gente tem mais pessoas agora dentro do nosso time, né? Nós estamos com 13 colaboradores, 13 colegas hoje dentro da Getúlio Máquinas. Então, hoje dentro, por exemplo, da loja de Teutônia, loja Estrela, né? Já tem mais pessoas trabalhando e essas pessoas vão ter oportunidade, se elas quiserem abraçar alguma oportunidade logo aí na frente, diferente. E a gente está trabalhando nesse sentido com eles, né? Porque, como o pai falou, o desafio lá de trás era formar uma pessoa demorava, hoje também não é de um dia para o outro. A gente precisa de uns dias, né? E nada melhor do que valorizar o time da casa, né? Com Porque certeza. também esses colaboradores, quando eles percebem, olha, eu posso ser valorizado, eu posso ganhar uma nova Crescer. oportunidade, Sim. crescer dentro da empresa, por que não, né? É verdade. E hoje, por exemplo, tem muitos produtos, né? Antigamente, talvez você tinha, não sei, pai, tinha o quê? 2 tipos de motosserra, Dois. 08, Dois né? modelos. Lima. 2 modelos, né? Hoje tem inúmeros modelos, né? A bateria ainda, né? Que é um segmento que está entrando muito forte. Então, até muitas vezes, até alguns vêm e dão uma sugestão, tu entra com outro ramo de atividade, com outros segmentos, né? E é uma decisão diferente que a gente está tomando. A gente está tomando foco de continuar focados na Steel, na Tramontina, na Makita, nessas marcas de qualidade, fazer com que as nossas oficinas elas funcionem, dê assistência técnica, né? Porque comprando hoje na Getúlio Máquinas, as pessoas, além de comprar um equipamento, elas ligam o equipamento, elas testam o equipamento, elas não saem com o produto dentro da caixa. Ela sai com ele testado, lá na oficina mesmo. A gente põe gasolina dentro, põe óleo dentro, né? E a gente está já com um modelo, uma novidade que podemos citar hoje, né? Talvez como novidade mesmo. A loja de Estrela agora ela vai ser própria, é uma loja adquirida pela Getúlio, e ela vai ter dentro dela um Getúlio Experience. É um lugar que as pessoas vão poder, eu quero comprar uma motosserra, mas não sei qual, então tu vai lá dentro, pode testar a máquina lá dentro. Pode cortar com Pode ela. cortá-la lá dentro. Eu quero uma lavadora de alta pressão. Existem 10 modelos, né? Hobby, tem muitos produtos para família, para casa, mas tem muitos produtos hoje que nós temos para as indústrias, para as empresas, para os comércios, né? Então, nós vamos ter um local lá que as pessoas vão ligar a máquina e vão ver a pressão que ela vai dar, Qual né? é a melhor escolha para a tua necessidade? Exatamente. Não adianta nós entregar um produto que não seja daquilo que a pessoa espera, né? Comprar uma motosserra muito forte para ter em casa lá não tem sentido. Então, pode comprar uma motosserra que é um pouco mais barata, né, que tem um preço mais econômico, né, e ela atenda a necessidade para aquela pessoa. Ao mesmo tempo, ao contrário, também é verdade, né? Não adianta colocar uma máquina de uso domiciliar para uma pessoa que vai no mato todo dia e cortar realmente com lenhas, né, e precisar um equipamento mais forte. Isso. Só para lembrar tu falaste há pouco sobre a quantidade
quando eu comecei a revender produtos da Steel, a Steel tinha 4 modelos de máquina. E hoje eles estão com 104 Produtos, né? produtos que eles fabricam. Lavadora, soprador. 100 produtos a mais do que o início, né? Motocultivador, lavadora, cortador de grama, daí tem os cortadores de grama, Aspirador. combustão que estão chegando, aspirador de E é pó, bom. né? Aspirador Então, de pó hoje é um olha- produto, Bem legal. antigamente, né, pai, só tinham produtos mais para a linha do agricultor Mais agro, mesmo, né? né? Mais do A agronegócio, né? roçadeira começou a entrar naquela época. Não tinha nem roçadeira primeiro. É. Era pulverizador e motosserra. Sopradores, hoje é algo assim tão prático, né? Os sopradores as pessoas usam para limpar seus pátios, né? Limpar a vassoura já é algo meio passado, né? Dá para pegar o soprador de uma forma muito mais simples e fácil e você deixa teu pátio organizado, até praia. Hoje as pessoas que têm residências aí no litoral, né? Tem sempre aquele vento, aquela areia que volta, né? Um soprador ele faz o serviço tão rápido, tu joga aquela areia direto de novo na grama, já resolve, né? Então tem muitos produtos chegando, tem novidades. A loja de Estrela já vai ter esse espaço aí, certamente vocês vão ser convidados aí, a comunidade vai ficar sabendo. E talvez dentro de 30, 45 dias esse espaço e a loja vai estar remodelada. E por que essa escolha em Estrela, em abrir esse espaço diferente, né? Espaço físico, espaço de loja Sim. disponível? Isso é uma questão de oportunidade agora, porque a gente está remodelando a loja lá, então, e a gente está ampliando ela, está fazendo uma ampliação para a parte dos fundos dela, que tinha um espaço ocioso, e daí a gente surgiu com esse espaço lá dentro. Mas esse é um modelo que eu vou levar, certamente nós vamos levar para as outras lojas. Porque eu acho que o que vai fazer o diferencial mesmo das pessoas comprarem um produto num lugar ou no outro, vai ser essa parte de tu sentir ele, de tu testar ele, de tu poder fazer o test drive, né? Ter a certeza. Ter a certeza, né? E eu acho que o que vale muito é o modo que os nossos colegas trabalham. Entrega a necessidade, né? Se a pessoa quer um produto mais forte, ok, ela está ciente, mas vai na necessidade. Não adianta entregar um produto que não seja aquilo que atenda à necessidade mesmo, né? Dá Muito para se legal. imaginar uma roçadeira, né? Para alguém que vai só fazer Aparar, né? aparar ali no jardim, daqui a pouco, se ela for profissional, vai ser pesado, Pesado, vai ser desgastante, né? desgastante. Então, tu Isso aí. ter essa sensibilidade de E hoje os perceber. produtos a bateria, gente, estão entrando com uma força muito grande. Produtos a bateria são fantásticos. Por exemplo, a linha da Makita, hoje você tem micro-ondas a bateria. Tem uma caixa térmica aí para quem gosta de ir pro litoral e tomar uma cervejinha gelada ou até não fala isso, uma Lucas. champanhe geladinha. Mais uma. Já reserva uma lá. Ou Mais aquela uma na água. coleção. Ou aquela água gelada, Lucas, tem uma caixa térmica que você coloca ela tanto no 12 volts do automóvel, como na tomada da sua casa, que ela fica se mantendo, ou como você vai arrastar ela, vai puxando ela lá pro camping ou para algum lugar, você puxa ela e coloca 2 baterias dentro, ela fica mantendo por 8 horas a sua bebida, ela aquece. Ela aquece e ela Aquela gela. da Alemanha que nós trouxemos em 2006. Olha Veja aí, só, ó. em 2006 na Alemanha 2006. tinha Olha só. pequenas geladeiras, né? Isso assim, aí. nesse modelo. Esse produto você encontra na Getúlio Máquinas Olha só, hoje. isso Nós temos tem as que divulgar lojas. mais. Ó, viu? Ela- Os carrinhos de Papai mão, Noel, gente. hein? Olha. Gente, os carrinhos de mão que a gente está acostumado e necessidade, convencionalmente tá? olhando, eles Vai são vender diferentes. Um monte aqui hoje. É. viu? O carrinho de mão Sai com hoje, a lista a bateria também, Luciana, já pensou? Carrinho de mão andando a bateria. Carrinho de mão, a Não bateria. dá pra sentar em cima. Pode também, ué. Imagina, né? A Tem festa hoje também. organizada. É. E aí o carrinho de mão ele vai pra frente e tem a ré também, tá? Então ele tem as duas Barbaridade. finalidades. Verdade. Olha, é muita tecnologia, né? Chaleira. Só precisa marcar mais um bate-papo. Mais um bate-papo. É chaleira elétrica também. A chaleira elétrica não, chaleira a bateria. A bateria. A bateria também. Pois é, com a Campo, falta hein, de pra energia, né? Chimarrão na beira da praia, já leva junto. Chimarrão já esquenta a água, tá tudo certo. Não quebra, que nem os térmicos. Bom, mas vem pra Getúlio É Máquinas que a gente vai muita mostrar isso aí. Mostra tudo, né? Olha, tá feito. O comercial. Gente, muito obrigado. Nós podíamos ficar mais muito tempo, eu sei, mas queremos agradecer pela disponibilidade de vocês três virem compartilhar esse momento muito legal junto conosco dentro do nosso podcast Famílias e Negócios, porque afinal esse é o propósito, trazer essas histórias e eternizar elas, já que a tecnologia hoje permite, vamos deixar isso Verdade. registrado na história. Verdade. Agradecer a vocês pelo espaço, ao pai e à mãe, né? O Ari e a Clary, então, né, mãe? E é muito bom que a gente esteja junto aqui, podendo contar essa história. Eu acho que isso é o mais gratificante para nós como família. Dar um abraço para minhas irmãs também, que nos acompanham, nos ajudam, né? A família toda aí está embutida nesse processo aí.
mas a gente tem nada de separação. Então, estamos todo mundo juntos, Todos juntos, fazendo acontecer, todos vibrando bem. com as conquistas dos outros, e assim que eles nos ensinaram lá no passado, né, Lucas? Então, E é assim isso. prospera, né? Multiplicar essa cultura, né? Isso A gente aí. percebe essa coisa dos valores, né? E Klaus, você sabe o quanto isso é importante, né? Como também presidente de uma Verdade. associação comercial, né? Em Verdade. Estrela Cassis, né? O quanto as empresas têm esse desafio, né? De trabalhar a sua Sim. cultura, os seus valores e conseguir se manter em cima disso fortes para os desafios. Verdade. É isso aí. Eu Tamo acho junto. que nós temos muito a agradecer, que nós conseguimos chegar até aqui e ter a nossa família unida e saudável, né? E temos 7 netos, 8 já, né? Agora 8, 8 é. a pequenininha, nós somos bisa e tem mais uma no caminho. Uma Que chegando. Olha só. Que maravilha, né? Então a família Isso, multiplicando. gente, Que pra legal. mim- E rumo ao cinquentenário da Getúlio Máquinas. Vamos lá. E pra 46 mim agora. É isso É aí. a felicidade. Se eu vejo os filhos bem. Dá né? tempo de ir na loja ainda, Getúlio? Com Olha, tanto, né? eu vou 3, às vezes 4 vezes por dia eu vou. Dá Nem aquela que vou lá espiada, tomar né? só um café, Lucas é o mas- nosso guardião. Ah, Tá segurando claro. firme. Ele, É ele sempre tem importante. ele tem uma Eu não missão preciso- muito importante. Tá eu todo não dia lá preciso- junto. Eu não preciso ir lá para trabalhar. O meu conversar já com o cliente ou o próprio funcionário A presença. é sempre interessante. Com Mas certeza. eu quero também dizer meu muito obrigado pelo espaço que vocês nos deram. Não é fácil ficar 48 anos dentro de um estabelecimento como eu fiquei, mas eu ainda sinto saudade. Ah, que legal. Saudade Chama, é bom, né? chama acesa lá dentro ainda do empreendedor. Que legal. Encerramos mais um Famílias e Negócios. Até o próximo episódio.